Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Muito bem, Renata. 8 horas e 29 minutos. Vamos começar agora com o ex-senador da República, Armando Monteiro Neto, que vai se filiar ao Podemos. Senador, bom dia. É um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Cidade de Caruaru. Muito bom dia, Mário. Bom dia, Renata. O prazer é meu. Agradeço o convite. Senador, o que levou o senhor a decidir a ida para o Podemos? Olha, eu acho que a gente não pode prescindir de partido. Quer dizer, a política se faz através dos partidos. E olhando o cenário político partidário aí do Brasil, eu que havia me desfiliado do PSDB em setembro, entendi que o Podemos era um partido que, tanto no plano nacional quanto no plano aqui estadual, representava uma opção, a meu ver, interessante. Primeiro, é um partido que tem um ideário moderno, é um partido que não tem mácula, é um partido relativamente novo e tem um perfil independente. O Podemos não está vinculado a essa polarização extremada da política brasileira. De um lado, quer dizer, de lados que se antagonizam, né? Eu acho que a política tem que ser um espaço em que você possa construir convergências. Então, o Podemos tem marcado a sua atuação por uma posição independente, ou seja, não tem alinhamentos automáticos, incondicionais, né? Por exemplo, em relação ao governo federal, há matérias que têm sido cujos parlamentares do Podemos têm votado favoravelmente, quando é algo de interesse do país, e, ao mesmo tempo, tem uma posição crítica em relação a algumas posturas. Portanto, me agrada esse perfil independente do partido. E, finalmente, olhando na perspectiva aqui estadual, há lideranças que já estão vinculadas ao partido, com as quais eu me relaciono politicamente há muito tempo. Por exemplo, o ex-deputado federal Ricardo Teobaldo é um companheiro que, ao longo, por exemplo, das minhas campanhas aí para o governo, em 14, em 18, sempre caminhamos juntos. E há lideranças novas também, com muito potencial, como, por exemplo, o Marcelo Gouveia, o Gustavo Gouveia. Em suma, eu acho que é um partido que vai crescer em Pernambuco e nós queremos aí, como soldado ao lado dos companheiros, trabalhar pelo fortalecimento aqui do partido. Ô, senador, eu lembro lá em 2016, né, quando a governadora Raquel Lira foi candidata a prefeita, né, pouquíssimas pessoas estavam no palanque dela no primeiro turno. E uma dessas pessoas era o senhor. Eu lembro também de Mendonça Filho. Poucas pessoas que estavam naquele momento ali com a governadora. O mundo girou, né? A Raquel acabou sendo eleita governadora e muita gente esperava que o senhor fizesse parte, inclusive, do governo dela, né? O senhor não fez parte só e também acabou saindo do PSDB, né? O que houve, né, para que o senhor saísse do partido da governadora Raquel? Olha, primeiro eu quero dizer que tenho realmente esse registro que você faz é verdadeiro e eu tenho a convicção de que fiz sempre as opções corretas, tanto em 16, quando apoiamos naquele momento a então candidata a prefeita Raquel Lira, como também em 22, quando apoiamos a Raquel Lira desde a primeira hora para que ela pudesse concorrer ao governo do Estado. E fiquei, evidentemente, muito feliz quando, por exemplo, terminamos ao final garantindo essa vitória, que foi uma vitória histórica em Pernambuco. Veja, em nenhum momento eu cogitei participar do governo na condição de integrante da equipe, de secretário. Inclusive, isso ficou muito claro nas minhas conversas com a governadora em todos os momentos. Eu estou dedicado, nesses últimos anos, a minhas atividades privadas. Depois de 20 anos de mandatos sucessivos,
há um momento em que você precisa se dedicar também às suas atividades próprias. Então, e a família? Eu dei uma pausa nesse tempo e fiquei, como já disse, dedicado às minhas atividades privadas. Portanto, não há nenhum tipo de rompimento, de distanciamento. O que há é que a governadora teve que cumprir a sua missão, que é efetivamente estruturar o governo. Nós temos conversado, eventualmente, quando, evidentemente, a governadora me possibilita, eu opino, eu dou algumas opiniões, eventualmente faço algumas avaliações, mas nunca cogitei participar diretamente do governo. E com relação ao PSDB, a minha saída se deu porque o PSDB, a nível nacional, é um partido que está sem rumo, sem rumo. Houve um momento em que era presidido por um pernambucano, o deputado Bruno Araújo, houve a sucessão, o governador Eduardo Leite assumiu, mas o que se percebeu é que o governador, evidentemente sobrecarregado com as suas tarefas lá inerentes ao cargo de governador no Rio Grande do Sul, o PSDB ficou sem rumo. É um partido que se enfraqueceu muito no último processo eleitoral a nível nacional. É um partido que está hoje dividido entre vários grupos. E em Pernambuco, eu também preciso fazer esse registro, como a governadora ficou também mais dedicada às suas tarefas no governo, o partido ficou como que, vamos dizer, sem atividade. Quer dizer, o partido ficou praticamente hibernando, né? Então não tinha uma atividade, uma programação, uma diretriz. Então eu entendi, diante disso tudo, que a minha missão no PSDB estava encerrada. Eu acho que cumpri a missão, porque sempre estimulei o fato de que o partido precisava ter um projeto próprio em Pernambuco, e na medida em que esse projeto resultou na eleição da governadora Raquel Lira, eu entendo que a minha missão está encerrada. Agora, quero destacar, e esse ponto é importante também, Mário, que o Podemos em Pernambuco está no campo político da governadora Raquel Lira. E esse posicionamento sempre foi colocado muito claramente pelos dirigentes aqui do Podemos. Portanto, nós estaremos integrados a essa base de apoio do governo Raquel Lira. Ô senador, muita gente reclama nos bastidores, né, que a governadora tem uma dificuldade com relação aos partidos e aos políticos, né? Ela privilegia muito os técnicos e deixa os políticos em segundo plano. O senhor não entende assim? Não, eu acho que essa relação com a classe política é sempre necessária e, evidentemente, a governadora tem que cultivar essa relação, tem que estar próxima da classe política. Evidentemente que houve momentos em que o governo teve dificuldades, inclusive na relação com a Assembleia Legislativa. É preciso que o governo e a governadora, especialmente, dê mais atenção a essa necessidade de estabelecer uma relação mais próxima com a classe política. Mas, evidentemente, deve-se dar um desconto, porque na medida em que ela esteve envolvida com a formação do governo, teve que recrutar quadros. Afinal de contas, Pernambuco inaugurava com o governo dela um ciclo novo. Havia um grupo e um partido que estavam há 16 anos no poder. Não foi fácil você remontar o governo. Mas acho que a governadora vem revelando, e sobretudo nos últimos meses, uma maior disposição para o diálogo com a classe política. Tanto é verdade que ela vem ampliando a sua base de apoio. É sabido, por exemplo, que novos partidos vêm sendo integrados à base de apoio. Eu destacaria, por exemplo, o PSD, que é um partido importante a nível nacional, que veio também se incorporar aqui ao governo. Portanto, eu acho que se houve algum déficit de interlocução com a classe política em algum momento,
é perfeitamente possível corrigir isso e a governadora tem e deve ter sempre a compreensão de que, embora o governo precise contar com técnicos competentes e que possam ter, sobretudo, espírito público, mas o governo é essencialmente político. Político no sentido maior da política, ou seja, tem que ter a visão de quais são os objetivos, tem que ter um compromisso, evidentemente, com o processo de transformação, com o desenvolvimento, e para isso a classe política também oferece uma contribuição muito importante. Senador, e agora o futuro de Armando Monteiro, né? Muita gente quer saber. O senhor tem pretensões de voltar à vida pública, disse que se dedicou aí a questões pessoais, empresariais também da família. E o futuro político de Armando Monteiro, o senhor que teve uma ascensão muito interessante na política, deputado federal, ministro, senador também da República. O que é que o futuro aguarda para Armando Monteiro Neto no campo político, com essa filiação ao Podemos? Olha, Mário, é evidente que quando eu me disponho a fazer uma filiação a um partido político, isso significa que eu estou disposto a participar da vida política e da vida pública. Do contrário, eu nem sequer me filiaria a uma agremiação partidária. Então, a minha primeira missão é contribuir para o fortalecimento aqui do Podemos. E acho que esse partido vai experimentar um grande crescimento aqui na eleição municipal. Não pela minha presença, embora eu possa oferecer uma colaboração, mas sobretudo pela disposição dos quadros aqui do partido de estar muito presente assim em todas as regiões do Estado. Há uma grande demanda aqui de participação no partido. Muitas lideranças aqui do interior têm procurado o partido. Então, minha primeira missão é contribuir para o fortalecimento do partido. Agora, é evidente que se eu for convocado pelo próprio partido para alguma missão, eu estou pronto. Graças a Deus, eu tenho saúde e sempre tive, Pernambuco sabe disso, muita disposição. Eu nunca fiquei na vida pública numa zona de conforto. Quando foi necessário, por exemplo, apresentar-me para a disputa aqui no Estado, eu nunca fiz uma opção pela zona de conforto. Dizer, não, eu quero continuar no Senado, vou fazer uma composição com outros grupos. Não. Quando foi necessário ir para a disputa, assumir os riscos da disputa, eu nunca me furtei. Foi assim em 14, foi assim em 18. Então eu dei essa pausa para cuidar um pouco das minhas atividades privadas, como já disse, mas se amanhã for convocado pelo partido, eu estarei à disposição para qualquer missão que me seja apontada. Teria alguma ideia que a gente pudesse aqui adiantar? Uma prefeitura, uma vereança ou o Senado na próxima eleição, já que são duas vagas? Não. Prefeitura e vereança não, evidentemente, mas se amanhã puder estar no Congresso Nacional, essa é uma hipótese. Eu tenho experiência parlamentar e acho que poderei contribuir aí para Pernambuco, dar uma contribuição ao meu estado e ao país, né? Com a experiência que adquiri, como você já referiu. Foram 3 mandatos de deputado federal, 1 mandato no Senado da República, pude ser ministro de Estado. Portanto, essa experiência eu quero sempre colocar a serviço de Pernambuco. Então, se vier a ser convocado, volto a dizer, eu examino alguma possibilidade de voltar ao Congresso Nacional. Muito bem. Senador, muito obrigado por bater esse papo com a gente. Boa sorte aí no novo partido. Um grande abraço. E quando estiver aqui pela região, dê um pulinho aqui na Rádio Cidade para a gente bater um papo pessoalmente. Um abraço, viu? Mário, muito obrigado a você e a Renata. E eu me coloco sempre à disposição. Um grande abraço, até qualquer hora. Muito bem. A gente conversou, Renata, com o ex-senador Armando Monteiro Neto, que vai se filiar ao Podemos, né, o novo partido. Sem mágoa com Raquel, não quis entrar em polêmica, mas disse que a governadora precisa conversar melhor com a classe política. Disse que não é candidato a vereador nem a prefeitura, só em 2026, provavelmente a deputado federal. Vai tentar voltar à Câmara Federal. Muito bem.
8h43, mais alguma notícia? Só para dos bastidores encerrar, da hoje política, tem Mário? duas reuniões importantes. A governadora Raquel Lira assina com o presidente Lula e o ministro Renan Filho às 11h30 a ordem de serviço da duplicação da BR-423 entre São Caetano e Lagedo. Me tira só uma dúvida. É outra ordem de serviço ou da outra vez foi só o anúncio? Não, também foi só o anúncio, agora é a ordem. Certo. E que já teve essa ordem E já teve no esse governo de anúncio Bolsonaro também. umas 3 vezes, né? Já, umas 3 ou 4 vezes já. Haja caneta, passa na ordem. É. Vamos ver se essa caneta vai virar cimento, concreto. É asfalto. verdade. Então, Renata, né, vai ser 11h30 da manhã. E quem também está em Brasília vai ter uma reunião também, só que com os deputados federais, é o prefeito do Recife, João Campos. Então, mostrando mesmo que João deve ser o adversário de Raquel, caso ele seja reeleito, prefeito do Recife ano que vem, lá em 2026, para o governo do estado. E destacar também, no meio do rádio e político, uma notícia triste e uma notícia boa. Notícia triste, né, o anúncio do fim das atividades da Super Rádio Clube de Pernambuco, por uma questão de decisão empresarial. A emissora vai ser desativada no próximo dia 7 de dezembro, o Canhão do Nordeste, como ficou conhecido. Eu escrevi até um texto no meu blog sobre a minha experiência com a Rádio Clube, foi parceira aqui da Rádio Cidade, né, no nosso futebol. E, por outro lado, uma boa notícia que Rádio Clube. rapaz, isso aí é sensacional. Eu procurei tanto essa vinhetinha ontem, tinha aqui na rádio. Bota aí de novo pra gente lembrar. Super Rádio Clube. Essa vinheta que é uma paródia, né, da música, uma versão da música Se Você Soubesse, que foi um presente que Renato, que era o líder da banda Renato e seus Blue Caps, deu à própria Rádio Clube. Por outro lado, aqui em Caruaru, o prefeito Rodrigo Pinheiro assinou ontem, né, uma parceria de 10 anos com a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, para que a cidade de Caruaru tenha uma TV pública, uma TV da Prefeitura de Caruaru. Isso é uma iniciativa muito importante. Se a gente tem uma notícia triste, né, com relação a uma rádio, a gente tem uma notícia muito boa, que vai ser a possibilidade de ter uma TV aberta da própria Prefeitura de Caruaru, que vai gerar emprego, que vai gerar renda e que vai gerar conteúdo aí para a cidade. Então, muito boa essa iniciativa do prefeito Rodrigo Pinheiro junto ao governo federal. Claro. E outra coisa, né, Mário? É mercado, né, para os nossos profissionais da comunicação, né? Quantos vão ser desligados, né, lá da Rádio Clube? Verdade. O setor não está fácil, tá? Mas é um setor de extrema importância social. E é hora das pessoas, né, se darem as mãos, deixarem as vaidades de lado, querer ver o outro pelas costas, né, que a gente ainda vê muito esse tipo de coisa, em nome do setor, né, do mercado de veículos de comunicação. Isso precisa ser repensado e posturas também, tá, para que momentos como esse, que é da Rádio Clube que a gente está anunciando, isso não seja algo frequente. É muito ruim, tá? Perdem os profissionais, perdem o setor, mas perde principalmente a população. 8h47, vinheta e WhatsApp. Manhã Cidade.